va a hablar sobre hacia una cadena de suministro baja en carbono. ¿Cuáles son las experiencias del sector de consumo masivo, específicamente en Brasil? Tenemos el gusto de recibir a Pedro Malta, él es director regional de Américas e Iberia de Peterson Solutions, y lo vamos a invitar a acercarse al escenario con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Un placer en nombre de Peterson Solutions. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión que creo traerá temas adicionales a los tantos temas que hablamos desde ayer. Y traigo acá una reflexión acerca de la agricultura de bajo carbono en un contexto de la industria de consumo masivo. Aunque trata de agricultura, ustedes notarán que también voy a intentar seguir por una ruta en la parte de comunicación y marketing, que desde el punto de nuestra consultoría, que trabajamos con grandes industrias y ayudamos a desarrollar sus cadenas de suministro, nos parece que ahí hay un motor importante de cambio y que permitirá a las grandes industrias y a la sociedad como un todo lograr sucesso com suas expectativas de redução de huella de carbono e, por que não, mitigar os efeitos danosos do acalentamiento global. Então, é um pouco esse é o contexto e, mais uma vez, muitíssimas graças por essa oportunidade, por compartilhar esse momento com vocês. Então, meu contenido parte de uma ênfase por el tema de comunicación, y hay una base técnica que quería comentar también, porque cuando se habla de comunicación, marketing, en tema de agricultura de bajo carbono, sí hay un riesgo de empezar a seguir por un tema en inglés greenwashing. Y por cierto, quería comentar un poco acerca de referencias y base técnica. E depois trago a vocês dois casos que nos parecem muito representativos de uma cultura agrícola que é importante em Brasil, mas lo sei, bastante importante acá em Peru, que são as cadenas de café. E trago acá dois casos também de duas empresas gigantes, importantes, os suíços e os italianos, e que, por certo, por suas operações globais, estão mirando sus retos de redução de huella de carbono, assim como grande reto que é trazer cambios importantes em suas enormes cadenas de suministro. Então, em termos de comunicação, aqui há uma mensagem que é muito importante. Se por décadas tivemos tanta dificuldade de explicar ao consumidor o que é produto, alimento de origem sostenible, agora com a temática de agricultura regenerativa, os marketeers estão muito felizes. E explico por quê. Dizer a consumidor, em setor de consumo massivo, que produto é sustentável porque se usa menos pesticidas ou porque os niños vão à escola, não é exatamente temas que impactam o consumidor. E, por favor, estamos falando acá de consumo massivo. Estamos falando de consumo em las grandes cidades do mundo. E quando tu apunta temas como pesticidas, os niños, ok, muito importante. Nadie dirá diferente, pero é problema já, está lejos, muito lejos. E por décadas, essa comunicação, em meu ponto de vista, sempre foi reto enorme e não eficiente. Todavia, com a possibilidade de usar o conceito de agricultura regenerativa e, claro, fazendo isso de uma forma adequada, em tentar explicar ao consumidor que sua aplicação em agricultura, ou ganadeiro que seja, traz oportunidades de reduzir a huella de carbono e que, por sua vez,
reduz os impactos danosos do calentamiento global. Então, isso parece, e acá temos exemplos em Brasil, e me parece o mesmo em outros países, que está sendo possível tocar o coração e a mente dos consumidores. Se a grande indústria logrará fazer cambio importante e definir tendências de consumo, vamos ver muito em breve. Agora, também aqui há uma pergunta que eu espero que nós podamos responder ao fim dessa curta apresentação, que é: quem irá efetivamente fondear o câmbio para uma agricultura de baixo carbono nas principais cadenas de suministro? Essa é uma pergunta bastante importante porque empresas como a que comentei, pero tantas outras, há comprometido montos importantes de dinheiro por muitos anos e seus compromissos são públicos, são globais e, portanto, essa é uma pergunta e, quizá, ao fim aqui, teremos alguma indicação para poder responder esse tema. Então, como comentei, a agricultura regenerativa cumpre esse papel. Então, como disse, quando decimos que vamos regenerar os suelos e contribuir e mitigar o calentamiento global, isso chega ao coração e mente dos consumidores. E cada vez mais pessoas se veem afetadas por fenômenos meteorológicos extremos. Isso é claro, e isso não necessita ser um consumidor sofisticado. Muito pelo contrário, porque justamente as populações mais vulneráveis, que estão em locais mais vulneráveis, são os que sentem esse impacto. Então, aí, me parece, há uma combinação positiva, favorável, para esse tema de câmbio importante e de uma tendência importante de consumo e de hábitos de consumo. Como comentei a vocês, queria fazer poucos comentários muito rápido acerca da base técnica. Por supuesto, empresas importantes e sérias não querem serem apontadas como greenwashing, e o que nós estamos vendo em agricultura de baixo carbono é que uma série de novas atividades estão sendo hechas, estão sendo contratadas, aunque a urgência da equipe de marketing por comunicar não foi maior, graças às advertências da equipe técnico, que demonstraram a importância de apoio técnico para as iniciativas de agricultura regenerativa. Então, não basta comunicar, basta sim ter suporte, uma base técnica que sustente as afirmações e tudo mais. Então, análise de ciclo de vida de produtos se tornou práticas frequentes para diferentes linhas de produtos, em café, pero tantos outros sectores alimentícios, e que é um conhecimento profundo que permite priorizar onde começar, onde actuar primeiro. Como uma consequência natural, obter a certificação de agricultura regenerativa aumenta a credibilidade e visibilidade do projeto. Vamos falar pronto sobre essa tendência muito forte de certificações de agricultura regenerativa que não existia no passado. Por certo, por exemplo, em café, quase todos os estándares de certificação em café tinham pontos de conservação de suelos, de biodiversidade e água, pero aí pouco sencillo, 2, 3 pontos, e agora estamos vendo câmbio. São certificações exclusivas de agricultura regenerativa, muitas delas que incluem temas sociais, gerais, pero denota câmbio bastante forte e uma tendência como estou aqui tentando passar a vocês. Agora, seguramente, a realidade, tudo começa com projetos bem estruturados, porque estamos falando de cadenas muitas largas e que, então, os participantes precisam compreender seu rol e, mais importante, devidamente motivado para empreender caminho de câmbio. E aí o tema de motivação, aqui estamos falando da parte mais sencilla do corpo das pessoas, que são seu bolso. Estamos falando de dinheiro e essa equação de estímulo também que passa por dinheiro e que não necessariamente preço, esse é ponto importante, porque a agricultura regenerativa, como se vê hoje em casos em parte do mundo, sua aplicação traz, se por lado, uma resiliência maior da operação agrícola, há sim oportunidades de
aumentar a independência do produtor, reduzir custo, aumentar a eficiência e tratar de seu principal ativo, que é o suelo. Portanto, tendo dito todas essas coisas, queria começar e introduzir a vocês o Nescafé Origens Carbono Neutro, que é um produto, aqui está, que é um produto que começou em Brasil, o projeto começou em 2018, perdão, perdi, sigo, por certo, em segundos teremos a imagem. Nescafé Origens do Brasil começou em 2018, um projeto, em princípio, que enfocava destacar ao consumidor diferentes origens internacionais em Brasil, pero por las características de las fincas que componiam a cadena de suministro, se percebeu a oportunidade de também buscar um produto carbono neutro. E assim começou com muitos retos que passavam por explicar ao produtor, de fazer as medições, de ter um suporte técnico razonável que pudesse sustentar as afirmações que foram a público a través da mídia e todas essas coisas. O produto em si, carbono neutro, foi lançado em mercado em ano 2023 e, aunque seja um produto não exatamente de grande quantidade, representou um passo importante inicial de uma grande empresa em ocupar um espaço estratégico e, por que não dizer, de marketing, dizendo, acá eu tenho um produto que, baseado em determinados cálculos e respaldo técnico, se apresenta como carbono neutro ao consumidor. E aí, então, por certo, muitos temas de educação para o consumo e muitos temas de convencimento seguiram ao largo desse produto em Brasil e que tem sido um sucesso em termos de permitir essa empresa e outras de ter uma referência e que tem sido um grande sucesso. Nesse caso, Nescafé Origens do Brasil, não houve uma certificação específica de agricultura regenerativa, pero sim da condição de carbono neutralidade, que também passou por la estratégia da empresa naquele momento, uma vez que não havia, em princípio do projeto, quando se definiu os principais pontos, não havia tanta disponibilidade de certificações de agricultura regenerativa. E o segundo caso, perdão não ter aqui a figura, poderia tentar colocar a figura? Sim? Ah, perfeito. Aqui. Perfeito. Bueno, então, um pouco mais tarde, no ano 2024, Illy Café lançou, então, Arábica Selection Brasile. Aí sim, um produto que tem a ambição de estar em ventas fora de Brasil também, então, transcender as fronteiras de Brasil. E se trata, assim como o anterior, um café 100% arábica e de fincas extremamente muito bem selecionadas. Acá sim, um produto que tem em sua comunicação a certificação Regenagri, que está dentro de uma das principais certificações de agricultura regenerativa disponível hoje no mundo e que, por uma parceria, uma associação entre produtores Illy, a certificação e uma cooperativa em Brasil, lograram sucesso em fazer a certificação e o lançamento. Bueno, então, todo o paquete de comunicação e marketing foi bastante exitoso e se tomou no ano passado. Illy é uma empresa certificada B Corp e, por óbvio, explota essa posição, esse diferencial competitivo que tem e, portanto, sua comunicação é mais, digamos, institucional, todavia muito enfocada no tema de agricultura regenerativa. Portanto, não há uma objetividade em afirmar a carbono neutralidade, pero sim as práticas que são regenerativas. Quanto a vocês, que eu conosco casi todas as fincas por trás desse projeto e são fincas bastante desenvolvidas em termos de agricultura de baixo carbono. Então, são dois casos emblemáticos em Brasil que determinam, em nosso ponto de vista, Peterson Solutions, o princípio de uma tendência que, por certo, irá migrar para outras cadenas alimentícias, uma vez que, como eu comentei,
tem logrado sucesso em tocar o coração e influenciar decisões de compras. De uma forma ou de outra, hemos visto que dois exemplos interessantes dentro da cadeia de café que, de certo modo, inauguram essa comunicação com o consumidor na agricultura regenerativa. No projeto de Nestlé, eu estive diretamente involucrado. Eu fui chefe de agricultura para Nestlé até o ano 2022, então pude acompanhar e liderar as atividades de campo relacionadas a esse projeto. E o projeto ILI, que está aqui, Peterson Solutions contribuiu fazendo a preparação pré-auditoria de certificação, o que nos permitiu também conhecer e estar muito cerca dessa aliança entre os participantes. Creemos, de uma forma muito clara, que algo similar deveria suceder em outras cadeias de suministro, não há dúvida, e cremos também firmemente que a agricultura regenerativa é um médio por qual a agricultura pode proporcionar respostas que a sociedade espera para mitigar o calentamento global. Então, queria dizer que meus colegas de Peterson Solutions, eu estamos à sua disposição para poder aprofundizar temas que eu falei aqui, em agricultura de baixo carbono, certificação de agricultura regenerativa e tantos outros serviços que nós prestamos em torno das cadeias de suministro. Se querem interactuar com nós de maneira digital, convido a vocês a escanear o código QR que está aqui. Estaremos também no evento para poder, juntos, por que não, continuar essa reflexão de um tema que nos parece fundamental, porque, então, aqui, recuerdo a pergunta inicial, quem vai efetivamente fundear o câmbio para a agricultura de baixo carbono? O que parece, e através de dois exemplos de grandes indústrias multinacionais, é que há uma intenção de buscar que esse financiamento, esses fundos, se surjam de uma tendência de consumo em torno de produtos de baixo carbono. Vamos viver e vamos ver se isso efetivamente se tornará uma realidade. Um prazer compartilhar com vocês esses dois casos, essa reflexão, e desejo a todos vocês um excelente dia. Muitíssimas gracias.